Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você. Olá, nós estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo. Para nós é uma alegria estar aqui a cada semana e é também uma oportunidade, como também um privilégio, poder falar da parte de Deus na vida de tantas pessoas, principalmente mulheres, que é o alvo aqui do nosso programa. Quero hoje compartilhar algo que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, principalmente você, mulher. Nós vamos falar sobre o que significa ser uma mulher de aliança. E eu tenho aqui comigo 3 mulheres de aliança. Amém. E quero já receber essas pastoras que estão aqui, que fazem parte do nosso programa, do Batom e Bate-Papo, a pastora Marília, também a pastora Dalva e a pastora Valéria. Bom dia, você que está conosco. Esse programa, ele vai falar muito ao nosso coração, porque Deus foi o primeiro que fez aliança conosco, e através dessa aliança nós fazemos umas com as outras, é muito poderoso. Amém? Bom dia, pastora Márcia, os nossos queridos mulheres e homens, né, que estão conosco. Vocês são muito bem-vindos ao Batom e Bate-Papo. Verdade. Bom dia a vocês, as queridas pastoras, mulheres de aliança da mesa. E muito obrigado por sua participação. Volta e meia a gente recebe um comentário e é muito importante para nós. Que bom que vocês estão aí e serão edificados. Muito bem. Então, eu gostaria de ler um pequeno texto que, inclusive, está nesse livro, Mulheres que Mudaram Eras, que fala a respeito de Ruth, que é uma mulher que a Bíblia cita, uma mulher de aliança. E diz assim: ser uma mulher de aliança significa viver debaixo da bênção de Deus. Embora, quando se fala de alianças, por não compreender o significado bíblico, algumas mulheres se fecham, pois preferem não compartilhar a sua vida nem os seus problemas. Isso é comum no mundo individualista que nós vivemos, onde as pessoas vivem para si mesmas, procurando os seus próprios interesses. Mas na igreja não é assim. Nós somos o povo da aliança. A Bíblia compara a igreja a um corpo, cujos membros são ligados uns nos outros e que transfere vida uns para os outros. Da mesma maneira que recebemos vida por causa da nossa aliança com Cristo na cruz, nós também podemos liberar vida uns aos outros. Jesus disse isso em Marcos 14, 24. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos. Bem, para trazer esse assunto um pouco mais perto da vivência da mulher de hoje, nós vamos lançar mão do exemplo de Ruth, uma mulher que escolheu fazer alianças com as pessoas certas, as quais foram canais de Deus para abençoá-la. Quem sabe, hoje, Deus está querendo abençoar a sua vida através de outros? Então, eu te convido, nos acompanhe nesse bate-papo, pois hoje nós vamos falar sobre este tema, o que significa ser uma mulher de aliança. Bem, eu quero começar através do significado desta palavra, porque eu penso que nem todos compreendem, como nós falamos aqui no texto. Às vezes você mesma que está nos ouvindo, ou você, homem, pode ser um marido, um líder, às vezes você pensa que isso não diz respeito a você, mas é claro que sim. E eu gostaria de começar aqui através desse significado desta palavra. O que significa a palavra aliança? E qual que é essa primeira menção na Bíblia? Quero basear na Bíblia, porque é isso que nos dá legalidade, autoridade para falar desse assunto. Pastora Valéria?
Então, pastora, eu até estava olhando com calma o significado em si, a etimologia da palavra, não é tanto o que chama tanta atenção, mas a aplicação bíblica dela, é o uso dela na Bíblia, né? Etimologicamente, ela vem de várias palavras, uma delas é laço, outra delas é comer, outra delas é jantar. Interessante que também a gente pode unir esse significado, porque muitas cerimônias, elas têm ritos de estarem juntos. Então, isso aí diz respeito à aplicabilidade do significado da aliança. Algo feito entre pessoas juntas, né? Mas, biblicamente falando, eu penso que aliança significa compromisso, fidelidade, né? E como professora de história, nós aprendemos que aliança é um pacto. Então, a gente vai discorrer esse assunto aqui durante o nosso programa, e eu acho muito importante que a senhora tenha separado para a gente focar em um tipo de aliança. É um assunto muito amplo, mas é muito rico e muito necessário para a igreja nesses dias. Então, eu penso que vai ser encorajador demais reviver tudo isso aqui. A aliança na Bíblia, ela tem implicações muito poderosas, né, pastora Márcia? Se nós formos olhar as alianças, a gente vai falar sobre isso, Deus liberou bênçãos para pessoas e para gerações futuras através de uma aliança, né? Mas a primeira menção, eu estava pesquisando sobre isso, foi lá em Noé, quando Deus ele fez uma aliança com Noé e com todos aqueles que estavam com ele, falando, olha, eu não vou mais destruir, né, a terra com o dilúvio. Ele colocou um sinal no céu que foi o famoso arco-íris. Né? Toda vez que eu vejo o arco-íris, às vezes eu tiro foto, e falo, olha, o Senhor fez uma aliança com Você lembra da aliança? Eu lembro da aliança. Mas Até esse o é o formato, sentido, né? Porque Deus fala ali nesse texto, em Gênesis, que ele ia colocar esse sinal, porque toda vez que você olhasse, você visse, você lembrasse da aliança. Pastora Dalva. É interessante que até o formato do arco-íris é uma aliança, né, pastor? Ele é Um círculo, né? Meio círculo. É um meio círculo. E eu penso que quando nós falamos de aliança, nós estamos falando de pessoas. Nós não estamos falando de apenas um objeto. Porque algumas pessoas pensam que aliança é apenas um papel que assina ou um falar, né? Ó, eu tenho uma aliança com você. Põe no dedo, né? E não é isso. Eu acho que a aliança ela é demonstrada. Eu faço uma aliança com pessoas e ao longo da nossa convivência, essa aliança ela vai ser testada e eu vou demonstrar se eu tenho ou não. Eu creio que é muito importante a gente reforçar essa questão da aliança, que a aliança ela é feita entre duas ou mais pessoas. E nós gostaríamos de compartilhar aqui, nesse programa, em relação à aliança entre as pessoas na igreja. Porque é claro que existem outros tipos de aliança, né? Aliança no casamento, mas nós não vamos explorar esse assunto falando de todos os conceitos e as implicações que envolvem uma aliança. Mas eu gostaria de falar principalmente na vida de uma mulher de Deus, que tem uma aliança. E no Velho Testamento, como vocês mencionaram, de fato, Deus faz uma aliança com pessoas. Aliança com Noé, depois a aliança com Abraão. E no Novo Testamento nós vemos, então, a nova aliança. Então, Deus vem novamente, né, fazendo uma nova aliança com todos os homens, através de Jesus Cristo, na cruz. Agora, eu gostaria de perguntar, Deus insiste nisso, né? Então, por que a aliança é tão importante para Deus? Boa pergunta, pastora. Não, eu acho que a gente precisa saber, Sim. porque se é tão importante para Deus, ela deveria ter a mesma importância para nós, né? Exatamente, porque nós estamos aqui querendo seguir os passos do nosso Pai, né? E uma das coisas que eu quero colocar da importância dessa aliança para Deus é porque, primeiro, Deus é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança conosco como um modelo daquilo que Ele espera que nós façamos. E hoje, como igreja, uns com os outros, nós temos também essa necessidade dentro de nós. Não sei se a senhora percebe, ninguém consegue ficar andando sozinho muito tempo. Ele sempre procura sua turma, a gente vê isso muito em adolescente, né? É verdade. Ele quer a turma, ele quer aquelas pessoas que falam a mesma língua. E nós também somos assim.
nós somos pessoas com o mesmo Espírito de Deus. Amém. E nós queremos ter alianças com pessoas. Porque isso é importante para o nosso Pai. E isso vai fazer diferença nos nossos relacionamentos. Amém. Pastora Dalva estava falando aqui, eu me lembrei exatamente do objeto que nós usamos como símbolo da aliança no casamento, que é um anel. E eu estou aqui, eu trouxe aqui, dá para você ver. Parece um anel, né? Tem um formato de um anel. E somente no idioma português é que a palavra aliança é também a mesma palavra do objeto. Verdade. A aliança, o anel que nós usamos no dedo. Em outros idiomas é diferente. Verdade. Mas esta aliança, ela é um círculo, né? Então, ela dá a ideia de infinito, de algo que não tem fim, que é para sempre. Então, eu penso que a ideia de Deus é essa, pelo menos a aliança que Deus fez com o homem é uma aliança eterna. E isso também se aplica a nós. Eu creio que isso nos passa a importância da aliança para Deus. Até porque ele firmou, né? A senhora falou da nova aliança. Ele firmou com Cristo na cruz, e a história do homem ela foi mudada, né? A história do homem foi mudada, a sorte do homem foi mudada. Foi tudo transformado através dessa aliança. E Deus é tão didático, né, amadas? Quando vocês estão falando aí de arco-íris, de anel, é porque quando Deus firmou aliança com o homem, ele passou o modelo, que nós também devemos firmar aliança com ele e aliança uns com os outros. E ele não quer que a gente se esqueça. Porque por que tem o arco-íris, né? A pastora Marília diz que fotografa. Para nos lembrar. Sim. Por que tem aliança de casamento? Né? Não sei, todas as mulheres que querem casar, elas ficam olhando para as outras mulheres que carregam aliança na mão. Eu era assim, quando eu era solteira, eu falava, nossa, um dia eu vou usar. Mas não era só o desejo de ter aquele anel na minha mão, era o desejo de tudo que ele significa. Por que Deus plantou um sonho no coração de mulher de casar? Porque Deus é um Deus de aliança. É verdade. Não é um sonho que todas têm. É no coração do homem, de maneira geral. Né? O homem também quer casar, pastora Valéria. Quer, claro. né? É porque a gente aconselha mulher demais. É interessante, pastora Márcia, que lá quando falou de Abraão, né, que Deus fazia aliança no Velho Testamento ali quando a criança nascia através da circuncisão, né? Cortava ali o prepúsculo, né, do bebê, justamente para ter uma marca. E se nós formos olhar as alianças feitas, elas tinham ali vários rituais, né, como a pastora Valéria falou, e um deles era o sacrifício que ele era oferecido, tinha ali o sangue derramado. E é tão precioso ver que o Senhor Jesus foi esse animal, né, que foi sacrificado para ser parte dessa aliança conosco. Então, as alianças feitas em Deus, elas têm implicações espirituais. Né? Quando aquela criança ela era circuncidada, ela tinha uma marca, ela era da descendência de Deus. E nós também recebemos essa marca, né, o sangue de Jesus. E isso nos dá o direito de ter tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem através dessa aliança. Amém. Falar por que a aliança é importante para Deus também nos leva a considerar. Se é importante para Deus, então Deus considera também importante a aliança entre pessoas, pastora Dalva? Muito, pastora. Eu penso que como a Bíblia já nos mostra em vários textos, que nós percebemos um Deus que age através de pessoas. E um Deus que faz essas pessoas transferirem unção para outras pessoas. Então, é um Deus que valoriza o que ele dá para um líder. Ele valoriza aquela pessoa que ele estabeleceu e valoriza aquelas que estão debaixo da liderança daquele líder. Eu diria, em vez de unção, porque é claro que unção é a própria vida de Deus, mas eu diria a vida. Porque quando você se relaciona, você transfere vida. Sim. Existe algo que é transferido de uns para os outros. Sim. E isso em relação a coisas boas e ruins também. Exatamente. Né? Então, às vezes, tem pessoas que vêm para contaminar. Sim. Não é nem para ter uma boa influência, mas ela contamina, às vezes com um espírito de incredulidade, né, de maledicência. Mas o alvo de Deus na aliança é exatamente essa troca de vida, né, para que a gente possa ser bênção na vida uns dos outros. Agora, quando nós falamos de aliança, o que significa ser uma mulher de aliança?
hoje no mundo as pessoas não valorizam nem mesmo alianças tão sérias, né, como o casamento. Então, no mundo que nós vivemos hoje, está muito banalizado. Então, se dá mais valor a sentimentos do que a palavra empenhada no casamento. Agora, na igreja, muitas vezes, isso vai perdendo sentido, porque as pessoas vão trazendo essa mentalidade do mundo. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, eu quero fazer uma pergunta aqui a respeito de Ruth na Bíblia, porque Ruth é um exemplo de uma mulher de aliança, em todos esses níveis, no casamento, no relacionamento, né, com outra pessoa, irmãos, no nosso caso. Mas nem sempre na igreja as pessoas têm essa compreensão. Ruth era moabita. Então, Moabe era um povo que vivia ao lado do povo de Israel, ali na época dos juízes, mas eles tinham uma outra mentalidade, eles não serviam a Deus, eles não eram povo de Deus. E Ruth nasceu e cresceu lá. Então, ela tinha uma mentalidade também daquele povo. Sim. Mas quando ela vem andar com Ruth, se torna parente com Noemi, aliás, ela foi adquirindo uma nova mentalidade, ela começou a valorizar a aliança. Até o ponto que ela fez ali uma aliança com Noemi. E eu queria, então, falar sobre esse contexto hoje das mulheres na igreja. Por que muitas vezes, às vezes, nós estamos na igreja relacionando, mas não há essa compreensão? Será que falta o ensino? O que é que falta para que nós possamos ter uma prática mais bíblica entre nós mulheres na igreja? Às vezes as mulheres, elas entendem que elas têm uma aliança com Deus e isso basta. Mas, na verdade, não tem como eu ter uma aliança com cabeça e desprezar o corpo. Ou eu faço uma aliança com todo o corpo, ou eu não tenho uma aliança. É verdade. Né? E, às vezes, as mulheres ignoram a aliança umas com as outras e desprezam o que eu posso receber dessa aliança. Ruth não desprezou. Né? Ela não sabia o que estava à frente dela, mas ela valorizou a aliança que ela estava fazendo com Noemi. E eu penso que isso falta hoje em nós, pastora. Eu entender que o fato de eu ter uma aliança com a senhora, isso tem implicações eternas e espirituais na minha vida, no dia a dia também, nos meus relacionamentos, até mesmo com meu marido. Quantas vezes estar com a senhora no discipulado, isso influenciou no meu casamento, na criação dos meus filhos, para o bem. Claro. E a aliança tem os dois lados. Você recebe, mas você também dá. Sim. Eu acho que, às vezes, algumas mulheres acham que não tem nada para dar. Mas tem. Você pode ter pouco, mas o que você tem pode ser muito para outro. Sim. Né, pastora Marília? Eu acho que falta realmente essa compreensão, porque, no geral, a gente percebe que as pessoas têm relacionamentos muito superficiais. Exato. E, às vezes, até descartáveis. Né? Eu acho que falta a compreensão e o alvo desse programa é justamente esse, né? Ensinar, lembrar daquilo que o Senhor falou, porque eu acho que hoje as pessoas, elas trocam as mulheres, né, de marido muito rápido, né? Não consideram que essa aliança ela foi feita em Deus para a eternidade, com esse compromisso, né, para durar para sempre. Aliança com pessoas na igreja, acho que as pessoas trocam de igreja como se trocasse de trabalho, como se trocasse de empresa. E isso é a falta da compreensão, porque se nós compreendemos, né, que essa aliança ela tem essas implicações, como a pastora Dalva falou, de receber do outro e de dar, acho que as pessoas elas iriam refletir mais valorizar, e não seriam tão mais, rápidas em mudar, né, em transferir essas alianças. Existe uma cultura hoje de tudo muito rápido. Existe uma cultura do fast food. Ninguém quer esperar mais nada. As pessoas não querem se submeter a processos, né? Processo de crescimento, processo de firmar vínculos no relacionamento, de discipulado, na igreja. E eu percebo também, a pastora Márcia, no começo, ela falou que algumas mulheres, elas preferem não compartilhar a sua vida com outras pessoas. Eu acho que elas não enxergam os benefícios. E também algumas mulheres, elas não confiam em outras. Né? Por que muitas vezes você abre o seu coração para Deus, abre o seu coração, às vezes, para o seu marido e para sua mãe, mas você não abre para uma mulher na igreja? Porque você talvez pensa que ela vai te rejeitar, se ela conhecer as suas debilidades,
se ela conhecer as suas fraquezas. Mas você sabe que o valor da aliança está nisso. Eu posso abrir meu coração para vocês. Eu posso compartilhar minha vida para minha liderança, porque eu confio nela. Amém. Eu diria, não é nem abrir o coração para outras pessoas, mas abrir o coração para pessoas que você tem aliança. Sim, verdade, pastora. Então, você vai abrir o seu coração para a pessoa certa. Eu creio, e a Bíblia afirma e mostra também, nesse exemplo que nós falamos aqui de Ruth e Noemi, que a aliança existe para um propósito. Uhum. Agora, eu queria que vocês comentassem também o que significa na prática esta aliança. Então, aliança na igreja, uns com os outros, é uma aliança que ela tem como objetivo um propósito em Deus. Então, na prática, por que eu vou me aliançar com um e com o outro? Como que funciona isso, pastora Dalva? Eu me alianço com um propósito de edificação do reino e o meu crescimento espiritual, o crescimento espiritual daquele que está comigo. Porque, às vezes, também nós enxergamos que alianças, eu só recebo. Né? Eu vou lá e nessa aliança, nesse discipulado, nesse relacionamento, eu só vou receber. Isso não é verdade. Em toda aliança, nós damos e recebemos. Existe a contrapartida, né? Existe essa troca. Só que, às vezes, as pessoas não entendem, pastora, e eu acho que talvez por isso não entender, não aplicam na sua vida no dia a dia, é que, ao andar, eu preciso decidir coisas. Eu preciso decidir andar com a pessoa certa. Eu preciso decidir fazer a coisa certa. Então, aliança é fruto de uma decisão? De uma decisão. Eu decido andar com a senhora. Ao andar, as pessoas começam a perceber, por exemplo, algumas coisas que ela não gostou. Ela é diferente e ela fala, não vou andar mais. Mas esse não é o propósito da aliança. Nós somos diferentes. É verdade. Né? Olha, uma coisa que cabe a gente a falar aqui, de fato é uma decisão, é uma escolha, e Deus nos dá esse livre-arbítrio, ele não tira. Você pode decidir muitas coisas, mesmo sendo já salvo, estando numa igreja local, membro de uma igreja local, você decide obedecer à liderança, servir, submeter ou não. Deus não vai obrigar você a isso. Mas tem uma coisa que as pessoas se esquecem, que quando Deus nos comprou, Ele nos comprou por inteiro. Sim. E Ele pagou um preço. Então, agora nós temos um dono. E não cabe a você decidir mais nada a respeito de você. Então, nós deveríamos ter mais cuidado. Se Deus é um Deus de aliança, e se Deus valoriza a aliança, nós deveríamos valorizar também. É verdade. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais em relação a essa questão da aliança e do objetivo dela, hoje na igreja. Mas eu quero começar perguntando aqui, e eu queria que cada uma de vocês respondesse, porque nós estamos falando o que significa ser uma mulher de aliança. Eu quero perguntar para vocês, você se considera uma mulher de aliança, pastora Marília? Considero. E você acredita que Deus, de fato, cumpre um propósito através de alianças? Sim, eu creio, porque Deus é um Deus de aliança, como nós falamos, e tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Meditando nas nossas alianças, né? Eu estava pensando até no meu casamento, como Deus planejou, como Deus alinha pessoas para propósitos, né? Então, eu conheci o Naor, por exemplo, numa situação muito engraçada, que eu andei 1.000 quilômetros de terra, num Gol 1000 com 6 pessoas dentro, né, em 1900, lá atrás, em 87. Depois de tudo, de refletir tudo que Deus fez, todo o alinhamento, eu hoje testemunho, falei, Deus tinha um propósito, né? Então, assim também como você, pastora Luiz, né, que há 30 anos nós andamos juntos, e isso é uma aliança, né? 30 anos não são 30 dias, nem 30 meses, mas o Senhor alinhou essa aproximação. Mas o que eu queria reforçar aqui agora, pastor, com relação ao propósito e aliança, que eu acho que nós precisamos reforçar, é você escolher permanecer. Porque quando nós fazemos uma você aliança, escolhe fazer e escolhe também permanecer, exatamente, né? Isso é muito importante. Com Deus, nós escolhemos, permanecemos, Deus é perfeito, mas pessoas não são perfeitas. Sim. E quando as nossas alianças forem testadas, será que nós vamos permanecer? Então, eu penso que nós precisamos avaliar isso, que nós temos aliança para propósitos.
E quando nós vemos algo que não é assim, bem, não gosto daquele jeito, daquela pessoa, não vou... Bem, eu me lembro do propósito. Não, eu vou permanecer por causa do propósito. Porque o propósito vem de Deus e o propósito é perfeito. Né? Amém. Pastora Valéria, você se considera uma mulher de aliança? Eu me considero, pastora. É muita graça, mas eu tenho revelação disso. E até porque Deus não fez aliança conosco porque nós somos perfeitos, mas porque Ele nos ama. Então, nós também amamos os nossos irmãos e eu também sempre faço a escolha. Eu decido permanecer na aliança, porque eu sei que a aliança entre pessoas, é canal de Deus. Amém. Para a benção. Amém. Pastora Valéria. Dalva. Desculpa. Ok, vamos voltar aqui. Pastora Dalva, você se considera uma mulher de aliança? Seja sincera, transparente. Como a pastora Valéria falou, pela graça, sim, pastora. Me considero, sim, uma mulher de aliança. Uma das coisas que eu avalio muito, que eu tenho uma aliança, é que a aliança ela resiste ao tempo. É verdade. Né? O tempo, ele vai acontecer muitas coisas, boas, ruins, mas uma coisa que eu entendi desde o primeiro dia que eu me aliancei com a senhora, com o pastor Luiz, com meu marido, o que eu entendi da aliança? Não importa o que aconteça ao longo desse tempo de aliança, boas ou ruins, essa aliança ela é feita para sempre. Eu tenho uma aliança e eu vou permanecer nela. Né? Ainda que eu erre, ainda que o outro erre, eu vou permanecer nela. Por decisão. Uma decisão. E uma das coisas que eu gosto muito é que a aliança ela requer de nós uma decisão quase todos os dias. Porque todos os dias você decide não falar mal. Você decide ficar casado. Você decide ficar casada. Você decide continuar com os filhos que você tem. Exatamente. A aliança ela é testada todos os dias. Com certeza. Então, isso é muito importante. Quando eu entendo que eu tenho uma aliança com um propósito, eu decido ficar nela, eu vou permanecer. Amém. Bem, é tão precioso nós falarmos a respeito desse assunto e falar sobre o que significa ser uma mulher de aliança. Então, o nosso alvo aqui é mostrar para você a importância, para que você também possa ter esse tipo de relacionamento. Eu quero ler aqui um versículo, Deuteronômio 7:7, que diz assim: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Então, isso aqui está falando da aliança de Deus com Israel. E se refere também à aliança que o Senhor tem conosco hoje. Nós vamos para um pequeno intervalo. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, continuando falando desse assunto tão precioso. O que significa ser uma mulher de aliança? Eu quero apresentar para você alguns dos nossos lançamentos para 2022. Eu tenho aqui 3 modelos da Agenda da Mulher 2022. Essa é uma agenda personalizada, criada para a mulher cristã, com um design lindo e exclusivo, feito para você. Ela contém vários textos da declaração da palavra que você pode usar durante todo o ano. Para acompanhar, temos o bloco de anotações, com o mesmo design das agendas. Outra opção é o caderno de anotações, para você que gosta de fazer anotações à mão. Ele vem em 3 versões diferentes, bem femininas. E para acompanhar, temos o planner semanal, com o mesmo design para ajudar a planejar melhor os seus horários. Agora veja que graça essas agendas. Essa é uma novidade direcionada ao público infanto-juvenil e adolescentes. Minhas anotações. E vem também com adesivos. E para você que trabalha com crianças, chegou a Bíblia Caixa. Você pode usá-la para colocar visuais para ensinar as crianças.
Ela tem um tamanho ótimo, é colorida e prática. Bem, nós estamos de volta nesse segundo momento, falando do tema, o que significa ser uma mulher de aliança? E eu comecei aqui o nosso programa hoje falando para vocês que eu tenho aqui comigo hoje realmente mulheres de aliança. Eu acho que é muito importante quando você tem alguém, não apenas que crê naquilo que está falando, mas que também vive. Nós falamos como que Deus decidiu se relacionar conosco através de uma aliança. Então, nós falamos do significado da aliança, né, que é compromisso. Falamos que Deus começou ali em Gênesis, ele fez uma aliança com Noé, depois ele fez uma aliança com Abraão, e no Novo Testamento ele faz uma aliança com todos nós, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, isso tem implicações na nossa vida como igreja. Nós precisamos aprender a viver em aliança uns com os outros. E eu gostaria de dar continuidade a esse assunto tão precioso, sabe, tão importante para a sua vida. Porque quando você entende, você vai ser a pessoa mais beneficiada, ok? E eu gostaria de retomar aqui com uma pergunta. Quais são os benefícios de uma aliança? Se a aliança é um compromisso, então não basta eu ser membro de uma igreja local ou estar numa célula, como é o caso da nossa igreja videira, que é uma igreja em células, ou estar num grupo de discipulado. Não, eu preciso ter um compromisso com pessoas de carne e osso. Isso é aliança. Verdade. Não é só nome. Não é só chegar no dia da ceia e procurar um irmão e falar, irmão, eu tenho aliança com você. E você dá as costas, vai embora, mas você vive todos os outros dias sozinho, sem dar satisfações para ninguém, sem ter compromisso com ninguém. Sabe? Isso não é realmente o tipo de vida que expressa alguém que é aliançado com seus irmãos. Então, eu gostaria de falar dos benefícios, porque quando você vai falar de algo que requer compromisso, como é que as pessoas falam? O benefício. Sim. Né? Então, se você vai aplicar o dinheiro no banco, você fala, olha, aplica tanto que você vai ganhar tanto. Então, vamos falar aqui os benefícios de uma aliança. Queria que você falasse, pastora Marília, Dalvi, também Valéria, você já foi beneficiada. Então, quais são esses benefícios de uma aliança? Eu quero falar de um muito importante. Deus abençoa através de pessoas. Deus, ele não está abençoando lugares, ele abençoa pessoas. Então, quando eu me alianço com pessoas, eu estou também debaixo dessa bênção. Eu vejo que muitos líderes são muito abençoados. E aqueles que estão debaixo desse líder aliançados, eles também são abençoados. Isso é um princípio da palavra de Deus. Isso se aplica a nós hoje, como mulheres que estamos dentro da igreja servindo o Senhor. É verdade, pastora Marília. Um exemplo dessa colocação que a pastora Dalva falou, que é receber a bênção através do outro, foi a própria Ruth, né, pastora Márcia, que ela, como uma mulher moabita, ela não fazia parte do povo de Deus, não fazia parte das promessas de Deus. Mas, ao entrar nessa aliança com Noemi, depois ela foi beneficiada se casando com Boaz, Sim. que foi um homem, que foi o resgatador, né, também era ali judeu. E olha que coisa tremenda que Deus fez. Pegou uma mulher que não era povo de Deus, que não tinha nada a ver com Deus, né, uniu ela com ali pessoas que tinham aliança com Deus, depois ela se tornou bisavó do rei Davi e entrou para a descendência de Jesus. Olha que benefício. É poderoso. Né? Eu acho isso tão poderoso que a bênção de Deus é para pessoas, mas também para gerações futuras. E nós hoje estamos colhendo desse benefício lá de Ruth, entrando para a aliança, né, de Jesus e esse... Com certeza. Sabe um exemplo claro, pastora, antes da senhora passar para a pastora Valéria, que quando Moisés entrava na tenda, a nuvem vinha e se colocava por cima da tenda. Mas a nuvem não ficava na tenda. Não ficava o tempo todo, apenas quando Moisés entrava. É verdade. O Senhor queria deixar claro, eu estou aqui por causa de Moisés.
né? Então, isso é muito claro. A bênção de Deus, ela está sobre pessoas. Deus Por isso que eu escolheu tenho que Moisés, é verdade. aliançar. Ele foi um canal. Canal da Na verdade, bênção, Deus né? queria abençoar todo o povo. Quando o povo levantava acampamento, a nuvem seguia, né? Os guiava. Mas Deus falava através de Sim. Moisés. É verdade. Pastora Valéria, esses benefícios de uma aliança. Então, nesse contexto aqui que a pastora Dalva mencionou, havia ali uma aliança realmente, né, com Abraão. Mas hoje nós vivemos uma aliança superior. Sim. A Bíblia fala que a nova aliança, né, em Cristo Jesus, ela é superior a essa aliança, né, que Deus fez no Velho Testamento. Você, que é participante dessa aliança. Então, que benefícios são esses de você ter aliança com os seus irmãos? O primeiro benefício que eu vejo da aliança é ter a sua sorte mudada, ter o seu destino alterado, né? Na hora que Deus fez aliança comigo e eu entendi, entreguei minha vida para Ele, não só a minha sorte foi mudada, o meu destino foi mudado, né? Eu estava indo passos largos para o inferno, agora o meu destino é o céu, é a eternidade. E quando eu faço aliança com as pessoas, minha sorte é mudada, né? Hoje, por causa da aliança que eu fiz com pessoas, eu tenho filhos naturais, eu tenho filhos espirituais. E, principalmente, eu desfruto das promessas de Deus na vida daquelas pessoas que eu me aliancei. Deus fez promessas para a senhora, pastora Márcia, mas eu desfruto dessas promessas. Eu fui incluída na bênção. É verdade. E eu também tenho a oportunidade de ser um canal de bênçãos na vida de outros. Pastora, Essa coisa de ter a sorte mudada é poderoso. O que é ter a sorte mudada, Marília? a sorte mudada é Ganhar mais dinheiro? Você prosperar. Eu creio que é você sair de uma posição anterior e ser colocado numa nova posição, né, de uma nova unção. E era isso que eu queria falar. A aliança, nós só vamos ter benefícios se houver se houver uma aplicação no coração. Porque as pessoas... Como porque eu tinha não é um falado antes, contrato, né? Não é Isso. uma questão... Eu ainda falava ontem com uma pessoa, ela, não, eu tenho uma aliança com essa visão, que é a igreja. Eu tenho uma aliança, né, com a Igreja Videira. Eu falei, não, você não tem como ter aliança com uma instituição ou com uma igreja se não tiver aliança com pessoas. Eu acho que é muito importante parar um pouquinho aqui e até explicar isso. Você não faz aliança, não é com visão. Você não faz aliança, não é com uma instituição. Exatamente. A igreja não é uma instituição. A igreja, ela é composta de pessoas. Então, você faz aliança com pessoas. Como eu disse aqui, você faz aliança com pessoas de carne e osso. Quando a Bíblia diz que Deus fez aliança com Noé, era um homem, uma pessoa. Depois Deus fez aliança com Abraão. Então, depois, Jesus teve que vir na forma de homem, carne e osso, corpo humano, para que ele pudesse ratificar, legalizar a aliança de Deus com os homens. Então, você percebe? Não tem essa coisa de uma aliança genérica, subjetiva, que ninguém vê. Existe uma aliança, sim, prática. Porque você tem uma aliança com a igreja local, você vai nos cultos. Porque você tem uma aliança com o líder da célula, você vai naquela célula. Porque você tem uma aliança com um grupo de discipulado, você permanece unido naquele... Percebe? É prático. A pastora Valéria estava falando aqui sobre ter a sorte mudada. Então, isso acontece no dia a dia, né? Como a pastora Dalva também falou. Cada dia você acorda e aí você fala, eu decido perseverar em aliança. Né? Então, eu me lembro quando a pastora Valéria veio para a videira, ela estava grávida, e depois, quando ela deu à luz, ela teve algumas complicações ali, e o médico não deu alta para o bebê, deu alta só para ela. E eu lembro que eu fui, acho que com a pastora Marília, visitá-la no hospital, a gente ainda não se conhecia muito bem, e ela estava ali chorando, já estava quase saindo com a mala pronta, mas o bebê ia ficar. E eu lembro que nós oramos. Eu falei, não, Valéria, antes de você sair, nós vamos orar. E nós oramos, e naquela hora nós fizemos uma oração de autoridade, não foi, Valéria? Foi exatamente.
Então, nós oramos e nós ligamos, nós falamos, ela vai sair desse hospital com o bebê dela nos braços. Isso foi muito importante. E nós ficamos ali, eu sei que depois de umas horas, alguma coisa mudou. Foi. Você saiu no outro dia Foi. e você saiu com o seu filho. O que é isso? É aliança. É gente que interfere na sua vida, às vezes para ligar algo no mundo espiritual, mas que por causa da imaturidade, da falta de experiência, às vezes até de fé mesmo, aquela pessoa não consegue fazer. Eu acho que isso é ter a sorte mudada. Pastora, Então, eu isso que queria a pastora Marília mencionou, de alguém falar que tem compromisso com uma visão, você vai me desculpar, mas para mim isso significa alguém que não tem aliança com ninguém. É porque a aliança ela pode ser aprendida. Porque a senhora estava falando aí, eu estava me lembrando do crescimento espiritual de líderes. A gente tem sempre os treinamentos, instrui a liderança. E eu me lembro que várias vezes eu estava ministrando treinamentos e capacitações para a minha equipe de líderes, e eu ensinava coisas muito simples, como agora que você foi colocada, você tem que relembrar o seu compromisso com Deus, o seu compromisso com os cultos, o seu compromisso com a célula, mas não com a célula instituição, o seu compromisso com aquelas crianças, de estar lá toda semana, de falar a palavra para elas, de orar com elas, e o seu compromisso com o discipulado. O que é discipulado? É isso que a pastora Márcia deu exemplo aqui. Discipulado é um relacionamento vivo. Discipulado é um relacionamento entre pessoas. É um vínculo para edificar, para alimentar e para servir. É verdade. Pastora, eu queria reforçar aqui, ainda com relação aos benefícios, que quando realmente você faz aliança no coração com pessoas, você entra debaixo da bênção que era daquela pessoa. Né? Assim como nós falamos aqui de Ruth, eu quero até dar um testemunho meu, né? E teve um dia que eu estava orando, até pela pastora Márcia, não sei se era um dia do aniversário dela, né? Estou sempre orando por ela, mas isso há muitos anos atrás. E o Senhor falou muito forte comigo. E o Senhor falava, né, quando eu estava orando, que estando ali com ela, eu iria receber o que era dela. Aqui em João 12, 26, fala o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Aí Deus falou assim: não, você vai mudar seu nome aqui. Tá? Você vai mudar aqui. Se você serve a Márcia, segue ela. E aonde ela estiver, ali estará você também. Eu falei, uau! E eu tenho visto isso, pastora, e eu sempre testemunho isso, né? Porque a aliança feita com pessoas, ela tem o poder de transferir um coração, ela tem o poder de transferir uma unção, um DNA. Então, todas as vezes que a pastora Márcia E as falava, bênçãos, né, e as Marília? bênçãos, né? Elas sempre falavam para a gente, você vai ser pastora de milhares. Tinha acabado de multiplicar o prédio, eu tinha 50 células. Aí eu falava, gente, eu creio. Né? E depois disso, hoje eu sou de muitos milhares, né? Graças a Deus. Então, eu vejo, pastor, isso na prática. Ao se colocar debaixo da aliança com pessoas, fazer aliança com pessoas, nós herdamos um coração, herdamos um DNA e herdamos uma unção. É verdade. Essa questão das bênçãos faz parte dos benefícios de uma aliança. Né? Você está falando sobre essas experiências. E eu louvo a Deus, porque Deus sempre colocou perto de mim mulheres de aliança. E é por causa disso que eu também tenho sido abençoada, tenho tido oportunidades de fazer a obra de Deus. Exatamente. Porque a obra de Deus não é feita por uma pessoa, pelo pastor da igreja. Não, a obra de Deus ela é feita por toda a igreja, todos os irmãos, cada um na sua função. Agora, os benefícios vêm, né, como a Bíblia fala no Salmo 133, que a bênção vem sobre a cabeça, mas o óleo derrama sobre todo o corpo. Então, é claro que Cristo aqui é o abençoado. E como nós estamos em Cristo, nossa aliança é em Cristo, mas também uns com os outros, nós usufruímos dessa bênção. Sim. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu orava para ter uma casa. Então, nós já estávamos casados, eu e a Luísa, há 10 anos. Eu queria ter uma casa. É algo que faz parte ali do casamento, dos planos, né, do casal. E eu orava para ter uma casa. E Deus nos deu uma casa. E depois que nós já estávamos na nossa casa, eu me lembro também de orar pelas pastoras que estavam comigo.
que, por coincidência, era vocês três, né? E também orei, Senhor, agora eu quero que elas também tenham uma casa. E eu comecei a orar. E esse versículo, né, Marília? Sim. Onde ela estiver, esteja eu também. Estamos nós também. Estamos, se cumpriu. E eu orei, falei, se o Senhor quiser dar aonde eu estou, fazer delas minhas vizinhas, o Senhor, né, pode fazer. Mas eu orei. E interessante que a bênção que eu recebi se estendeu a vocês. É verdade. Hoje nós somos vizinhas, né? É verdade. Então, assim, isso é bênção. Porque Deus quer abençoar. Mas muitas vezes nós é que não sabemos nos colocar ali, no canal da bênção. Eu falo isso, né? Parece brincadeira, mas realmente é prático. Como a pastora Márcia falou, nós temos que falar de coisas práticas. E eu vejo Deus em tudo. Eu estava compartilhando com as minhas discípulas, né, que além de morar perto, né, no mesmo setor, no mesmo lugar, o último carro que meu marido me deu, e ele pergunta, que carro que você quer? Eu falo, nem sei, não sou muito ligada a isso, eu quero um carro bom, que corre, que, né, seja, que seja chique. Eu falei, eu quero branco, eu gosto de branco. O dia que ele estacionou esse carro na minha garagem, ele falou, vai lá para você ver seu carro. Me deu a chave. Quando eu cheguei, ele falou, não acredito. Até o carro que ele me deu, né, que o Senhor me deu através dele, é o mesmo da pastora Márcia, e até a placa é a mesma, só tem uma letra diferente. Eu fiquei vendo, gente, olha a bênção da aliança, que coisa tremenda. É só deixar esse testemunho. Agora, tem hoje nós estávamos falando também de comentários que nós ouvimos, e eu penso que isso traduz em práticas também, quando alguém está comentando, falando de uma maneira equivocada sobre assuntos tão sérios e tão importantes como é esse, aliança entre irmãos. Eu penso que a gente precisa ajustar. Por que não fazer isso aqui? Porque, às vezes, você que está nos assistindo, ouvindo, você também tem dúvidas e você quer acertar. Nós ouvimos termos hoje no meio da igreja que é o oposto do que nós estamos falando aqui, sobre ter aliança uns com os outros na igreja. A igreja onde você serve, ok? Eu penso que se aplica à igreja local. Então, nós temos a base da nossa aliança como crentes é Cristo, é a nossa fé em Cristo. Isso não vai mudar, ok? Mas a base para nós podermos trabalhar e realizar a obra de Deus e ter um compromisso para trabalhar, aí ela é local. Não tem como eu ter um compromisso com pessoas de outra igreja local, tá certo? Aí já é um pouco diferente. Então, eu quero que você entenda que na igreja local onde você está, você tem alianças? Nós ouvimos frequentemente termos assim, desengrejados. É até difícil de dizer, porque é algo novo. Isso significa alguém que não tem compromisso com nenhuma igreja local. Mas é muito comum ouvirmos isso hoje. Jesus, sim, igreja, não. Isso não é bíblico. Jesus deu a vida pela igreja. A Bíblia fala que apóstolos, como o apóstolo Paulo, ele escreveu as igrejas locais, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, de Corinto, porque ele estava mostrando a importância da igreja local. A Bíblia fala que os irmãos precisam se reunir, congregar. Então, existe, sim, muita importância em você ter uma aliança com uma igreja local, com uma liderança, com irmãos que se congregam. Eu gostaria que nós compartilharmos um pouquinho sobre isso aqui. De onde que surgiu esses termos? É uma mentalidade nova? Tem base bíblica para essas afirmações, pastora Dalva? Nenhuma base bíblica, pastora. Como a senhora citou, a Bíblia nos manda congregar, estarmos juntos. E eu quero falar para você que, às vezes, isso tem te contaminado, né? Essa visão errada. O Senhor, ele age através do corpo e o sangue circula no corpo. A vida está no corpo. E como eu percebo que existe uma desconexão das pessoas, uma individualidade que não as leva a crescimento espiritual, porque elas querem andar sozinhas. Elas têm a síndrome de Maria. Elas só ouvem se Deus descer no quarto dela, o anjo, e dizer, eis que te digo.
E isso não é bíblico. Né? O Senhor, ele usa pessoas, ele usa a igreja, e ele usa pastores, ele usa a sua palavra. Ele usa os irmãos. Então, é no meio da igreja que eu vou ser abençoada. Esse termo que a senhora usou, né? De pessoas que não querem estar na igreja, são pessoas que não entenderam que o Senhor morreu pela igreja e que ele age através da igreja. Em Romanos 12, 5, tem um versículo que completa isso daí. Fala assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Achei interessante porque ele não fala que nós somos corpo de Cristo, todo mundo acredita, mas somos membros uns dos outros. Significa que o meu dedo está ligado à minha mão e está ligado ao meu braço. Isso tudo faz parte de um corpo. Então, não tem como eu ser um dedo sozinho. Não tem como eu ser um braço sozinho. Então, a vida, ela passa pelo corpo, ela leva a vida de Deus e ela traz a vida de Deus uns com os outros, né? Sim. E um outro versículo também que eu quero deixar, em Apocalipse 2,7, a Bíblia fala: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito fala à igreja. A igreja é um grupo de pessoas que se reúne no lugar. Sim. Então, é claro que a igreja ali, ela tem um propósito. Quando você tem aliança com aquela igreja, com aqueles irmãos, com aquela liderança, você também é participante das bênçãos naquele lugar. Isso é muito importante, pastora Valéria. Não tem como a gente dizer que a gente tem uma aliança com Deus e não tem aliança com a igreja. Nós temos que aprender a viver no corpo. E viver no corpo é isso, essa troca, essa dependência. Interessante, membros individuais, eles não conseguem cumprir o propósito de Deus. Ele pode até ter um chamado, mas ele não consegue, porque eles não têm a utilidade, não têm a capacidade. Um corpo, né, ele é feito de muitas células que compõem um órgão, que compõem um organismo. E tem sistemas compostos desses órgãos. Então, eu acho que a simbologia do corpo é perfeita para exemplificar a igreja, né? Irmãos, eu vou falar, é muito soberba achar que a gente pode sozinho desempenhar a missão. Não tem como, nós temos que deixar esse isolamento, que eu não quero dizer isolamento na verdadeira acepção da palavra, mas ela também, porque nós temos que conviver. Sim. Não Amém. Tem como. Pastor, interessante que nem Jesus andou sozinho, né? É verdade. Jesus foi a encarnação do próprio Deus. Ele poderia ter vindo fazer todos os milagres sozinho e ter ido embora. Falou, não, agora vocês fazem. Jesus, para começar, ele é 3. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois, ele, quando veio na Terra, ele andou com 12. Mais próximo de 3 também. Mas quando ele enviou os discípulos, o que ele falou? De 2 a 2. Olha, não precisa mais exemplo bíblico, né? Verdade. E vamos olhar para que o Senhor viveu e para a experiência de Jesus. Pastora Márcia. Eu acho interessante também aqui, porque nós lançamos mão do exemplo de Ruth, né, na Bíblia, que fez uma aliança. E é interessante porque o texto de Ruth, em que ela faz uma aliança com Noemi, é muito usado em casamentos. Às vezes em convites de casamentos, no momento de fazer a aliança ali dos noivos. Muito bonito. Mas eu acho que muitas pessoas às vezes se esquecem disso. Sim. Só usa o texto como sendo algo bonito para ser falado. Mas depois não entende que precisa ser praticado. Implicações. E a aliança que Ruth fez, sabe o que significa? Que ela empenhou a sua palavra. Ela falou. Então, quando você tem aliança com irmãos, com uma igreja, com uma liderança, com pessoas de carne e osso, como nós estamos falando, você empenha a sua palavra. Na hora que você está casando, você tem que falar para o seu cônjuge: eu prometo ser fiel. Então, essas palavras é um compromisso. Quando você empenha a sua palavra, você está se comprometendo com aquilo que você fala. E isso se aplica, sim, aos nossos relacionamentos. Pastora Dalva. É porque eu acho que a senhora usou a palavra agora que eu gostaria de enfatizar: compromisso. Porque estar numa igreja, muitas vezes as pessoas querem estar apenas como membro. Estou lá sentada. Usufruir. E usufruir, receber, né? Apenas receber o que alguém está lá para me dar. Mas a aliança, ela é um compromisso que eu estou fazendo de também fazer parte daquilo.
Hoje as pessoas estão muito adaptadas com a internet. Lógico que isso é muito bom, faz parte da minha vida, da sua, isso não vai mudar. Mas não existe nada como estar num culto presencial. Não, com certeza. Não tem nada como receber aquele espírito que está naquele lugar. Então, hoje, como a senhora falou de Ruth, ela falou, eu estou com você. E ela cumpriu, ela cuidou da sogra dela. Né? A Bíblia fala que ela foi trabalhar, ela fez algo prático. E hoje, o que é prático para nós, pastora? O que é prático para você? É você simplesmente ir ao culto? Isso não coopera apenas com os outros. Assistir o vídeo depois, né? Fica gravado. Sim, qualquer hora que eu quiser, eu sento, assisto. Não, nós precisamos ser práticos. Eu quero ser igreja. Eu quero ser usada por Deus. Como que você é usada por Deus? Não é sentado na sua casa de frente à sua televisão. Certa vez, uma irmã, ela me procurou depois do culto, falou, pastora Márcia, eu gosto muito, eu venho aqui, eu sou da videira, sou muito abençoada com a palavra, mas assim, não fica me forçando a barra para ir para a célula, não quero saber de célula, e me deixa no meu canto. Eu falei, amém, irmã, continua vindo, você faz parte, é amada, aceita, mas deixa eu só te perguntar, aonde você vai praticar tudo que o pastor Aloysio ensina? Sim. A célula nos dá condições de relacionar com pessoas. A Bíblia fala que ser corpo é isso. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um se alegra, todos se alegram com ele. Isso é ser igreja, isso é ter aliança. Sim. Amém? Bem, nós falamos tantas coisas aqui importantes, preciosas. Espero que você tenha sido abençoado, mas ainda não acabou. Eu quero pedir apenas as pastoras aqui para deixar uma palavra que traduza de uma maneira bem resumida sobre o que significa ser uma mulher de aliança. Significa fazer escolhas como Ruth fez. Ela se comprometeu, como foi dito, empenhou a palavra dela. E essas escolhas que inseriu ela, que incluiu ela na linhagem real, realmente foram fruto das 3 alianças que ela fez. Ela fez uma aliança com Deus, ela fez uma aliança com Noemi, o povo dela, e ela fez uma aliança com Boaz. Pastora Marília? Eu creio que a aliança, ela é traduzida também com serviço. Não tem como eu fazer aliança com pessoas e não me colocar ali para servir. Foi exatamente o que Ruth fez. Ela falou assim, para Noemi, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Aonde você for, eu irei. Ali onde você pousar, pousarei eu. Ela estava fazendo uma aliança para servir, porque aquela mulher, o que ela tinha para dar para Ruth, pastor? Ela era mais velha, ela não tinha nada ali em si, mas ela se dispôs a servir. E eu creio que quando você se dispõe a servir, o Senhor também libera bênção sobre a sua vida. Amém. Pastora Dalva? Alianças são feitas com propósito. E se hoje você tem feito alianças apenas para se beneficiar, porque você gosta da palavra ou da pessoa, você não está completamente errada, mas você não vai cumprir o propósito. Faça alianças com pessoas que vão te levar ao propósito. Tenha no seu coração um desejo de cumprir a vontade de Deus para a sua vida, para essa geração. Então, hoje, aliança para você tem que existir propósitos. Amém. Bem, eu creio que ser uma mulher aliançada é ser filha. Você é filha? Com certeza você é filha de alguém. Ninguém nasce do acaso, nem física e nem espiritualmente. A Bíblia fala que Noemi chamou Ruth de filha. Minha pergunta para você é filha de quem? E é sobre esse assunto que eu gostaria de falar daqui a pouquinho, para a gente completar o programa de hoje, falando sobre o que significa ser uma mulher de aliança. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero apresentar para você alguns dos nossos lançamentos para 2022. Eu tenho aqui 3 modelos da Agenda da Mulher 2022.
Essa é uma agenda personalizada, criada para a mulher cristã, com um design lindo e exclusivo, feito para você. Ela contém vários textos da declaração da palavra que você pode usar durante todo o ano. Para acompanhar, temos o bloco de anotações, com o mesmo design das agendas. Outra opção é o caderno de anotações, para você que gosta de fazer anotações à mão. Ele vem em 3 versões diferentes, bem femininas. E para acompanhar, temos o planner semanal, com o mesmo design para ajudar a planejar melhor os seus horários. Agora veja que graça essas agendas. Essa é uma novidade direcionada ao público infanto-juvenil e adolescentes. Minhas anotações. E vem também com adesivos. E para você que trabalha com crianças, chegou a Bíblia Caixa. Você pode usá-la para colocar visuais para ensinar as crianças. Ela tem um tamanho ótimo, é colorida e prática. Bem, estamos de volta e vamos dar continuidade a esse assunto que nós estamos falando hoje, sobre aliança. E eu gostaria de falar exatamente sobre o tema do nosso programa hoje. O que significa ser uma mulher de aliança? Eu quero dar o exemplo aqui de 3 mulheres, ok? Para isso, eu vou ler um texto na Bíblia que está no livro de Ruth, que vai do capítulo 1 até o 14. Vou fazer um resumo aqui para que você possa ouvir, acompanhar, e para aqueles que não conhecem a história, você vai poder conhecer um pouco a respeito dessa mulher. Diz assim, Ruth 1,14. Nos dias em que julgavam os reis, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Morreu Elimeleque e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. Morreram também os filhos. Então saiu ela com suas 2 noras, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Bem, nós vemos aqui um relato dessas 3 mulheres que eu gostaria de usar como exemplo para falar para você o que significa ser uma mulher de aliança. E eu penso que isso é muito importante para nós esses dias. Nós comentamos aqui no início do nosso programa que vivemos num mundo de muita individualidade e nem mesmo alianças feitas em casamentos são hoje levadas em conta para que você possa perseverar em um compromisso. Mas eu penso que, como povo de Deus, nós temos que ser diferentes, porque nós somos diferentes. E nós temos como base a própria aliança de Deus conosco. Então, o plano original de Deus é que Deus fizesse uma aliança com o homem através de Adão, quando ele comesse da árvore da vida. Mas isso não aconteceu. Mas Deus fez uma aliança conosco através de Jesus Cristo na cruz. E esta é chamada da nova aliança,
que tem como base o sangue de Jesus. Então, nós temos uma aliança com Deus, mas nós também precisamos andar em aliança com os nossos irmãos, porque tudo que Deus vai fazer é através da igreja. Então, nós vemos aqui essas 3 mulheres e eu quero falar sobre elas. Deixa eu começar aqui com Noemi, embora o meu foco é em Ruth. Mas é importante você conhecer, porque talvez você não conheça a história dela. Quem é Noemi? Noemi era uma mulher de Judá, da tribo de Judá, da cidade de Belém, ou seja, ela era do povo de Israel. Mas nesse momento aqui, em que nós lemos o texto, ela estava morando em Moabe, que é uma terra próxima de Israel. Mais precisamente, fica ao leste do Mar Morto. Se você algum dia foi em Israel, você tem uma noção ali desse lugar. E a Bíblia fala que Noemi tinha algumas características, né? Ela era uma mulher viúva, ela estava sozinha. E nós vemos aqui que o livro de Ruth começa contando a história exatamente de Noemi. Mas o livro de Ruth começa falando de fome, falando de morte. Mas ele termina falando de abundância e de vida. Esse é o poder da aliança na vida do povo de Deus. Noemi, ela simboliza pessoas que têm uma posição já em Deus e que são canais de Deus para abençoar outros. Agora, Noemi era de Israel e Ruth era da terra de Moabe. Toda cultura ela tem questões e particularidades, né? Eu acho que é importante nós mencionarmos aqui algumas coisas para que você possa entender melhor a história. Então, Ruth, ela cresceu na terra de Moabe. E esse povo aqui, Moabe, a história deles começou com a filha de Ló, quando ela teve relações com seu pai e se engravidou dele. E deu à luz a Moabe, que são chamados na Bíblia de Moabitas. Então, isso aqui era na época dos juízes. E havia ali muita hostilidade entre o povo de Israel e o povo de Moabe. Mas, aqui nós vemos essas 2 mulheres sendo unidas por Deus para um propósito. Eu acho que é importante aqui ressaltar algo em relação à história dessas mulheres, porque o povo de Israel tinha a lei de Moisés, que resguardava muito os direitos individuais das mulheres, o que não era comum em outros povos, igual Moabe. Então, não pense que direito de mulheres é algo do nosso século, ou que foi conquistado pelo movimento feminista, porque não é verdade. Então, a lei de Moisés já resguardava os direitos das mulheres, porque Deus sempre se preocupou com mulheres, com crianças, com homem, com o seu povo, de maneira geral. Isso tudo aqui está nesse contexto da aliança. Então, essas diferenças nos mostram também que essas mulheres aqui simbolizam coisas diferentes. Noemi, ela tinha suas raízes em Deus, ela era da linhagem de Israel, ou seja, o povo de Israel nasceu ali na aliança de Deus com Abraão. Então, Noemi, ela estava inserida na aliança de Deus com Abraão, nas promessas também que Deus fez a Abraão, mas Ruth não. Então, Noemi era aquela pessoa que poderia, sim, ser um canal de bênção. Ela tinha uma fé definida, porque ser de Israel significava crer em Deus, ser do povo de Deus, povo de Israel. Então, a sua esperança estava firmada ali em algo realmente divino, em Deus. E ela não estava confiada apenas ali nas condições climáticas para poder colher, para poder morar, para poder ser bem-sucedido, nada disso. A fé dela estava firmada em Deus. E é interessante porque ela tinha também uma direção definida. O texto fala que ela decidiu ir para Belém. Belém significa terra do pão. E isso nos fala de experiências diferentes, não só dessas mulheres, mas também desses 2 lugares.
Então, Belém era a terra do pão, mas Moabe havia morte e escassez. Sabe, isso também nos fala de experiências na nossa vida. Então, experiências, às vezes, de sequidão, experiências difíceis. Então, Moabe aponta para esse tipo, sabe, de vida, de experiência, que pode até ser também pessoas que têm uma vida cristã fora, né, das promessas de Deus, aquém da vida abundante que a Bíblia fala que nós podemos ter. Mas Belém aponta para o lugar onde Deus está movendo, onde tem mover de Deus. E Noemi falou, é para lá que eu vou, é para lá que tem pão, então é para lá que eu quero ir. E ela não foi sozinha, ela levou Ruth com ela. Então, Noemi é essa pessoa que Deus usa para nos abençoar ou para abençoar outros. Mas nós temos também aqui uma outra mulher, que é Orfa. Orfa também era uma mulher moabita. Ela era nora de Noemi. Ela era viúva, mas ela não tinha aliança. Então, a Bíblia fala que a lei proibia que os moabitas eles participassem do culto ou da congregação de Israel. Mas, embora tinha essa lei, elas podiam também, ou eles podiam também, se casar. Então, Orfa se casou com um dos filhos, né, de Noemi. Mas Orfa também, ela aponta para um tipo de mulher na igreja. Por que eu digo um tipo de mulher na igreja? Porque Orfa e Ruth, elas eram noras de Noemi, então elas eram parentes. Mas, porque eram de povos diferentes, tinham costumes diferentes. Então, eu creio que essas duas noras aqui, Orfa e Ruth, que eu vou falar daqui a pouquinho de Ruth, mas as duas apontam para nós como igreja, ou seja, para os gentios. Porque Deus sempre tratou com Israel e depois com a igreja. E a igreja na Bíblia é conhecida como a igreja dos gentios, ou seja, todos aqueles que não são de Israel. Então, hoje a igreja representa aqueles que têm uma aliança com Deus. Mas mesmo dentro da igreja, nós temos pessoas que andam em aliança e temos aqueles que não andam em aliança. Órfã é esse tipo de mulher que está na igreja, é salva, mas que não tem aliança com os irmãos. Ou seja, ela é parente de Noemi, mas ela não fez aliança com Noemi. Ao contrário, ela deu as costas e foi embora. É isso que o texto diz. Sabe, tem algumas características aqui que vale a pena ressaltar a respeito de Orfa. Por exemplo, o texto diz que Noemi falou, ide, voltai cada uma para sua casa. Elas, porém, choraram em alta voz. Então, ela tinha aqui, essa mulher, Orfa, ela tinha suas emoções ali envolvidas, ela até gostava de Noemi. E ela conviveu com ela, mas fala de um relacionamento muito superficial. Envolve apenas emoções, mas não envolve compromisso. Sabe, ter compromisso envolve caráter, envolve revelação, envolve você saber da sua aliança com Deus e do propósito de Deus para você e para as pessoas com quem você congrega. Ok? Então, existem muitas mulheres que são como Orfa na igreja. Ela tem relacionamentos, mas os seus relacionamentos são superficiais. São relacionamentos também que visam interesse em receber, não em oferecer. A Bíblia fala que elas falaram para Noemi assim, não, nós iremos contigo ao teu povo. Aí Noemi insiste, falou, não, voltai, minhas filhas. Por que vocês vão comigo? Será que eu posso arrumar para vocês maridos? Olha, naquela época, as mulheres, elas precisavam se casar. Era costume. Então, a mulher, ela pertencia a uma família, a um pai, a um irmão, ou então a um marido. E era com base nesses relacionamentos que ela vivia, que ela sobrevivia, que ela tinha sua vida, se programava. Ok? Então, isso era muito importante, ter um marido. Elas eram viúvas. Então, eu acho que naquela hora, a órfã pensou, peraí, agora que a ficha caiu. Realmente, eu preciso do marido. Essa mulher é viúva.
Essa mulher está na miséria. Ela está voltando para a terra dela, nem sei o que espera lá, se essa mulher tem uma aposentadoria, se ela tem uma casa. Aí ela avaliou. E a Bíblia fala que Orfa, então, com um beijo, despediu de Noemi e foi embora. Sabe, tem relacionamentos na igreja que visa só o seu interesse. São aquelas pessoas que querem ficar perto de outros apenas para receber uma oração, uma bênção, apenas enquanto é interessante. Mas na hora que envolve compromisso, que envolve fazer algo, a pessoa não quer mais. Certa vez, uma irmã, esposa de pastor, ela chegou na minha sala, sentou na minha frente assim e falou assim: eu quero andar com você, eu quero ser sua discípula, mas eu não quero trabalhar com crianças. O que eu faço? Eu fiquei olhando para ela e é claro que eu procurei ser amável com ela, mas não tinha como nós andarmos juntas, porque ela queria apenas receber. Aliança envolve você dar, receber também. São dois lados. Ok? Então, existe compromisso, existe responsabilidades, assim como existe também desfrute. Tem pessoas que só querem o lado bom, né? A Bíblia fala de Ló e Abraão, que Ló olhou as campinas verdes e ele, então, escolheu aquilo que parecia bom aos olhos e também deu as costas para Abraão. É claro que tinha ali o propósito de Deus, mas eu quero mostrar para você aqui o que não é aliança, para que você possa entender que não apenas ser parte da igreja é importante, mas é importante que você viva em aliança com os seus irmãos. É importante que você se comprometa uns com os outros. Na hora de fazer um encontro, tem trabalho. Você se dispõe a ir para evangelizar outros? Na hora de liderar uma célula, envolve também compromisso. Você se dispõe a fazer isso? Percebe? Então, isso fala de dar e não apenas receber. A Bíblia fala também que essa mulher aqui, órfã, ela escolheu ficar na terra de Moabe. Sabe por quê? Isso significa segurança. Belém exigia fé. Então, ficar em Moabe significa ficar aonde é mais seguro, onde você tem certeza que a pressão vai ser menor. Mas ir para Belém, ou seja, se comprometer com Noemi, entrar em aliança com outros, é um desafio de fé. Porque você não tem garantia, você não tem certeza que as coisas vão acontecer. Mas você pode ter certeza de uma coisa: se você faz uma aliança com Deus, Deus vai garantir os resultados. Ok? Então, a nossa aliança com os nossos irmãos, ela não é com base em confiança de homem com homem. Não, é confiada em Deus. Então, Deus age, sim, através de outras pessoas. E é isso que eu quero mostrar para você aqui na vida de Ruth. Quem que era Ruth? Então, Ruth era também uma mulher moabita. Ela era também viúva. E ela viveu durante muito tempo no meio de um povo em que não tinha aliança com Deus. Mas, pelo que nós vemos da aliança com Ruth, nós vemos que ela não tomou uma decisão assim de última hora. Não foi baseado também em sonhos pessoais. Ela não estava procurando segurança. Ela não queria fazer amigos. Ela não estava preocupada ali, como antes, apenas em ter um bom casamento. Até porque todas as escolhas dela, antes de conhecer Noemi, foram frustradas. E isso nos fala também da nossa vida. Mas na hora que ela fez uma aliança com uma mulher de Deus, aquela aliança deu um novo rumo na vida dela. Ela decidiu abandonar os costumes do seu povo, aquela cultura anti-Deus. Ela decidiu abandonar os deuses, porque o coração dela já estava inclinado para o Senhor. E ela, então, faz uma aliança com Noemi. E eu quero ler esse texto, porque ele é muito precioso. Ruth 1, 16, 17. Diz assim: disse, porém, Ruth: não me enche para que te deixe, e nem me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo,
o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Nós vemos aqui que Ruth era realmente uma mulher de aliança. E aqui eu quero te falar a respeito de pelo menos 3 características de alguém que tem aliança com seus irmãos, que é exatamente o que nós observamos aqui nesse texto em que Ruth faz uma aliança com Noemi. Primeira coisa, ter uma aliança significa empenhar a sua palavra. Ruth se comprometeu com Noemi. Ela foi específica nas suas palavras. Ela disse: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Quando você faz uma aliança com Deus, você também empenha a sua palavra. É muito importante você fazer uma oração de confissão, porque aquilo ali implica que você está estabelecendo agora uma aliança com Deus no sacrifício de Jesus Cristo. Quando você faz uma aliança com seus irmãos, é importante também que você empenhe a sua palavra, porque a sua palavra envolve caráter, envolve que você está se comprometendo em fazer algo. A Bíblia fala que Ruth se comprometeu. Nós vemos aqui que ela diz para Noemi: aonde quer que fores, irei eu. Ou seja, ela estava dizendo: eu vou na mesma direção. Aquilo que você fizer, eu vou fazer. Então, se você é alguém que está comprometida num discipulado na igreja local, eu vou me comprometer com você. Não, se você é um líder de célula, eu vou me comprometer com você. Não, se você está comprometido em edificar a igreja, eu vou me comprometer com você. Percebe? Ela empenhou a sua palavra. Então, é muito importante que você entenda isso. Que você entenda que estar em aliança começa em empenhar a sua palavra. Deus dá muito valor a alianças. E alianças também com pessoas. Quando Ruth fez uma aliança com Noemi, ela empenhou a sua palavra. E havia ali um elemento que era o amor. Ela amava Noemi. Não era porque Noemi era uma mulher extraordinária, tinha algo para oferecer a ela, nem porque ela era perfeita. Pelo contrário, as condições dela ali eram muito ruins. Mas Ruth fez uma aliança porque ela amava. E por causa disso, ela empenhou a sua palavra. A Bíblia fala em Deuteronômio 7:7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Você empenha a palavra porque você ama os seus irmãos. E é por isso que você se compromete. Era porque Noemi era uma mulher extraordinária, tinha algo para oferecer a ela, nem porque ela era perfeita. Pelo contrário, as condições dela ali eram muito ruins. Mas Ruth fez uma aliança porque ela amava. E por causa disso, ela empenhou a sua palavra. A Bíblia fala em Deuteronômio 7:7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Você empenha a palavra porque você ama os seus irmãos. E é por isso que você se compromete em seguir a mesma direção e fazer a obra de Deus. Mas tem um segundo aspecto também de mulheres que andam em aliança. É participar da bênção do outro. Ruth, como uma mulher moabita, ela não podia receber as bênçãos de Deus na vida dela. Mas quando ela fez uma aliança com Noemi, ela entrou na posse da bênção de Deus. Então, aquela aliança ali, ela tinha um propósito em Deus. Deus queria abençoar Ruth. Deus queria abençoar Noemi. Mas Deus precisava de um canal. Deus precisava de ter uma legalidade ali para fazer isso. A Bíblia fala que Ruth se casou com Boaz, que era parente de Noemi. E Boaz era um homem próspero, rico, reconhecido em Israel. Então, Ruth recebeu bênçãos através de Noemi e através de Boaz, que foi o seu marido.
Então, essas bênçãos aqui nos falam das bênçãos de Deus na nossa vida, mas que muitas vezes Deus usa outras pessoas para manifestar, para trazer essas bênçãos na nossa vida. Deixa eu te dar um exemplo aqui muito prático, em relação, por exemplo, a um cartão, né? Um cartão de crédito ou um cartão fidelidade, por exemplo. Então, é comum eu viajar com o meu marido. Então, ele tem ali um cartão fidelidade de uma empresa aérea, de uma companhia aérea. Então, quando nós estamos viajando juntos, mesmo que eu não tenha esse cartão, quando ele vai para a fila, né, daqueles clientes que embarcam, que têm prioridade para embarcar, eu vou junto com ele. Ou seja, eu entro na bênção do cartão fidelidade. Não porque eu tenha direito, mas porque ele tem. Mas porque eu sou esposa dele e estou viajando junto, eu também vou. Sabe, isso acontece também em relação a Jesus. Nós também somos abençoados, é por causa dele. Mas acontece também em relação a irmãos. Quando você anda em aliança com os seus irmãos, bênçãos naturais e espirituais vêm na sua vida, porque Deus reconhece o valor de uma aliança. Ok? Então, nunca despreze, porque Deus, ele valoriza e ele sabe que uma aliança tem implicações, pode ser boas e ruins. Lá em Êxodo 34:12, Deus fala assim para o povo de Israel: abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não te sejam por cilada. Sabe o que significa cilada? É um laço. É algo que pode separar você das bênçãos de Deus. Então, por isso que Deus está interessado no tipo de aliança que você tem. E eu quero mencionar aqui a terceira e última característica de mulheres que andam em aliança, baseada aqui na vida de Ruth. Alianças dão legalidade espiritual. Qual foi a bênção de Ruth? Legalidade espiritual. Ela entrou na legalidade para gerar Jesus, o Filho de Deus. Ou seja, ela entrou numa linhagem que Deus já estava trabalhando para trazer o Messias, que era o Messias prometido, por onde Deus iria realizar o plano eterno da salvação. Olha que coisa poderosa. Então, Ruth era moabita, mas ela fez uma aliança com Noemi. Através de Noemi, ela conheceu Boaz. Boaz era da tribo de Judá, de onde viria Jesus. Você já ouviu falar? O leão de Judá. Então, aquilo ali fala de legalidade. Sabe o que significa legalidade espiritual? Validade. Significa que tem validade as promessas. Está valendo para você também. Às vezes Deus fez para outra pessoa, mas porque você tem aliança, vale para você também. Um exemplo disso é Abraão e Isaque. A Bíblia fala que Deus disse para Abraão que ele iria abençoar Ismael, o outro filho. Mas a aliança ele ia fazer com Isaque, porque a aliança incluía cumprir a promessa feita a Abraão. Legalidade espiritual. Isso é algo muito importante. Isso é algo que você precisa aprender. Mas se você hoje já começa aprendendo e abrindo seu coração para andar em aliança com seus irmãos, com certeza você vai ser alguém abençoado. Porque eu creio que essa aliança vai levar você ao cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Entenda isso. Deus usa pessoas para conduzir você ao propósito. Um exemplo na Bíblia é Samuel e Davi. Deus usou Samuel para ungir Davi, rei de Israel. Sem Samuel, Davi jamais subiria ao trono, porque Samuel era a autoridade estabelecida por Deus naquele momento ali na vida do povo de Israel. E foi através de Samuel que Davi foi ungido e que Deus o colocou no trono para cumprir um propósito. E eu quero concluir falando isso para você. Hoje, a igreja é o lugar onde nós fazemos alianças para um propósito. A igreja não é o prédio da igreja. A igreja não é um amontoado de membros desconectados. A igreja é um corpo
onde os membros estão ligados uns nos outros. Essa é a união física, mas também espiritual. Nós nos reunimos no prédio da igreja, mas nós também estamos ligados espiritualmente por causa dessa aliança. Quero sugerir que depois você leia 1 Coríntios 12, que fala a respeito disso. Mas agora eu gostaria de concluir, deixando essa palavra para você. Valorize os seus vínculos na igreja, vínculos na célula, vínculos no discipulado, vínculos com os irmãos, com a liderança, porque somente assim você será um membro útil nas mãos de Deus. Essa foi a experiência de Ruth e essa é a mensagem para você hoje. Se você quer ser uma mulher de aliança, aprenda a empenhar a sua palavra e fazer compromisso com seus irmãos. Aprenda que você vai desfrutar das bênçãos de Deus através de outras pessoas que já estão usufruindo e que serão canais de Deus na sua vida. E, por fim, entenda que fazer aliança te dá legalidade espiritual para cumprir o propósito que Deus te chamou. Que Deus possa abençoar você. Eu quero deixar aqui esta palavra e eu quero abençoar orando e liberando uma bênção na sua vida. Pai, nesta hora eu quero abençoar cada uma dessas pessoas que estão ouvindo e assistindo esse programa. Abra os olhos espirituais, traga revelação do que significa a nossa aliança com Deus e também da importância da aliança com os irmãos. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter uma semana abençoada e nós voltamos a semana que vem. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.